Vamos então resolver um exemplo sobre efeito Doppler. Acompanhem aí o exercício número 65. Um trem se desloca a 30 metros por segundo em um local sem ventos. Num determinado instante, ele passa a emitir um apito de frequência constante igual a 500 Hz. O problema diz aqui que é para a gente usar a velocidade do som no ar como sendo 330 metros por segundo, e aí ele pergunta: qual a frequência do som percebido por um observador parado em frente à locomotiva? Depois um outro parado atrás da locomotiva. Então vamos resolver isso aqui, né? Letra A. O problema está querendo saber da gente qual será a frequência percebida por um observador parado à frente da locomotiva. Então imaginem, ó, a locomotiva está aqui com seu apito, ok? Emitindo ondas sonoras, se movendo para a direita, ok? Um observador parado à frente da locomotiva está nesse ponto. Então aqui está o observador. Notem que a locomotiva é a fonte de ondas sonoras, ok? Nós queremos determinar qual é a frequência percebida pelo observador. Para isso, nós utilizaremos a equação vista anteriormente. A frequência percebida pelo observador é igual à frequência da fonte, que multiplica a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, certo? Nós queremos a frequência do observador, então ok. Para isso, nós precisamos conhecer o valor da frequência da fonte, nós já sabemos, a fonte emite uma onda com frequência de 500 Hz, a velocidade do som no meio em que ele se propaga, aqui no caso 330, sabemos que o observador está parado, portanto a velocidade é zero, e a velocidade da fonte é a velocidade do trem, que é 30 metros por segundo. O que a gente precisa aqui agora é determinar quais os sinais serão utilizados, se é o sinal de mais ou se é o sinal de menos. Para isso, nós devemos adotar o referencial que eu disse para vocês anteriormente, que é a linha reta que une fonte ao observador, então seria essa linha reta aqui, ok? Orientada sempre do observador para a fonte, então ela aponta do observador para a fonte. Então essa aqui é a orientação positiva. Com isso, nós podemos analisar o seguinte, ó, a fonte está se movendo para a direita e o referencial aponta para a esquerda. Portanto, a fonte se move no sentido contrário ao do referencial, logo a sua velocidade é negativa. O observador está em repouso, né? Logo a velocidade é igual a zero, portanto ela não é nem para a direita nem para a esquerda, né? Então, com isso, nós teremos aqui, ó, que a frequência percebida pelo observador será igual à frequência emitida pela fonte, que multiplica a velocidade do som, dividido por V do som, menos V da fonte. Detalhe, em cima eu tirei a velocidade do observador porque eu sei que isso é zero, né? Já que o observador está parado. Notem aqui o seguinte, ó, nós temos um movimento de aproximação entre fonte e observador. Logo, a frequência que o observador detectará deve ser maior que a frequência emitida pela fonte. Vamos ver o que nós encontraremos então, né? Nós teremos aqui a frequência percebida pelo observador é igual à frequência emitida pela fonte, que é 500, vezes a velocidade do som, que é 330, dividido pela velocidade do som, 330, menos a velocidade da fonte, que é 30, certo? Com isso, nós encontraremos que a frequência percebida pelo observador será igual a 500 vezes 330 dividido por 300. Notem que os dois zeros do 500 se cancelam com os dois zeros do 300. Logo, a gente tem aqui 330 dividido por 3, dá para simplificar também, né? Simplificando aqui dá 1, 0. Então, ficaria que a frequência percebida pelo observador seria igual a 5, que multiplica 110. Com isso, nós encontramos 550 Hz.
Essa é a frequência percebida pelo observador localizado à frente da locomotiva, ou seja, um observador para o qual ocorre a aproximação entre ele e a fonte, certo? Como eu disse para vocês, encontramos aqui um valor maior do que aquele emitido pela fonte, certo? Vamos resolver agora o item B. Está pedindo qual seria a frequência percebida por um observador localizado atrás da locomotiva. Então, se ele está atrás da locomotiva, nós temos a seguinte situação. Está aqui a locomotiva, vou continuar considerando que ela está se movimentando para a direita, certo? E aqui está o observador, ok? Notem, neste caso, há um movimento de afastamento entre o observador e a fonte. A fonte está se afastando do observador. Então, a frequência detectada pelo observador será menor que a frequência emitida pela fonte, né? Para determinar a frequência detectada por ele, nós utilizaremos. Novamente, é necessário utilizar o referencial para determinar os sinais de mais ou menos na equação. Qual é o referencial? É a linha reta que une observador à fonte. Então, é essa linha reta aqui, correto? Orientada sempre do observador para a fonte, apontando, então, do observador para a fonte. Tá aí o sentido positivo desse referencial. Notem que aqui a fonte se movimenta para a direita e o referencial também é orientado para a direita. Portanto, a velocidade da fonte é um valor positivo. Novamente, a gente está considerando aí que o observador está em repouso, a sua velocidade é nula, certo? Portanto, esse termo aqui é igual a zero. Nessa situação, o que nós temos? A frequência percebida pelo observador é igual à frequência emitida pela fonte, que multiplica a velocidade do som se propagando no ar, dividido pela velocidade do som, mais a velocidade da fonte, certo? Mas porque a gente viu viu ali em cima, de acordo com o referencial, qual é a orientação do movimento da fonte, ok? Então, substituindo aqui os valores, nós temos que a frequência percebida pelo observador é igual a 500, que é a frequência emitida pelo apito, vezes a velocidade de propagação do som no ar, que o problema diz que é 330, dividido por 330, mais a velocidade da fonte, né, que é a velocidade do trem, que é 300. Com isso, nós encontramos que a frequência percebida pelo observador é igual a 500, que multiplica 330 dividido por 360. Notem que nós podemos simplificar aqui, 0 sai com 0, 33 e 36 dividem por 3, né? 33 dividido por 3 vai dar 11, 36 dividido por 3 vai dar 12. Então, sobra aqui para a gente que a frequência detectada pelo observador é igual a 500 vezes 11 sobre 12, certo? Bom, dá para fazer mais uma simplificação aqui. Nós temos que 500 e 12 simplificam por 2, né? Daria 250 e daria 6. Que dá para simplificar por 2 mais uma vez, né? Daria 3 e aqui daria 125. Agora não tem como mais simplificar, então a frequência do observador é 125 vezes 11 dividido por 3. Fazendo essas contas, nós encontraremos que a frequência percebida pelo observador é igual a aproximadamente 458 Hz, ok? Encontramos, então, qual é a frequência detectada pelo observador que está atrás. Notem que há, então, entre ele e a fonte, afastamento. Portanto, como a gente já esperava, a frequência determinada por ele é menor que a frequência emitida pela fonte, certo? Eu não vou fazer o item B, não, tá? O item B e o item C, porque ele está perguntando qual é o comprimento de onda das ondas sonoras correspondentes a esse apito, à frente e atrás da locomotiva. Basta utilizar aí que V é igual a lambda F, tá certo? Só que F vai ser a frequência percebida pelo observador à frente da locomotiva, né? Então, aquele observador que está lá na frente.
E no item B, a gente vai utilizar aí a frequência percebida pelo observador que está atrás. Aí a gente já resolve o problema, ok? Eu vou resolver agora o item E e o item F, porque eles são mais interessantes, tá bom? O problema continua dizendo assim, ó. Qual a frequência do som percebido por um passageiro de um segundo trem que se desloca com velocidade de 15 metros por segundo? No item E, se aproximando do primeiro trem. Então, a gente tem o seguinte, ó. Nós temos aqui o nosso primeiro trem, que eu considerei estar se movendo para a direita, com velocidade de 30 metros por segundo. Ele tem um apito que está emitindo uma onda sonora. Ele se move para a direita. Existe aqui nessa região um outro trem que se move também, certo? E que, de acordo com o item E, se aproxima deste primeiro trem. Concordam que para que esses trens se aproximem, o trem B, né, esse segundo trem, deve estar se movendo para a esquerda. Nessa situação, os dois estão se aproximando, eles estão indo um de encontro ao outro. Então, eu teria aqui o segundo trem, que tem lá no seu interior um observador. Esse observador no interior do segundo trem percebe o som emitido pelo apito do primeiro trem, não é verdade? Notem que aqui nós temos este trem como sendo a fonte, este outro como sendo o observador. Notem que a pessoa que está ali dentro do trem se move para a esquerda com a mesma velocidade do trem. Por quê? Se não fosse com a mesma velocidade, né, essa pessoa ficaria para trás enquanto o trem estaria indo para frente. Ou essa pessoa estaria mais à frente enquanto o trem ainda está lá atrás. Então, os dois têm a mesma velocidade. Isso, claro, porque o observador está parado ali dentro do trem, né? Ok? Então, nessa situação, nós temos trem 1 como sendo fonte, trem 2, pessoa dentro do trem 2 como sendo observador. Nós queremos determinar qual é a frequência percebida por este observador ali dentro do segundo trem, ok? Qual é a diferença desse problema para o item A, né? Ou para o item B? A diferença é que aqui o observador se move e ele não está parado. Então, nós temos sim um movimento de aproximação entre observador e fonte, mas não só porque a fonte se move, e sim porque os dois estão em movimento, um em direção ao outro nesse caso, certo? Então, nós temos que a frequência percebida pelo observador será igual à frequência emitida pela fonte, que multiplica a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Notem, precisamos novamente determinar os sinais. Para isso, o que nós faremos? Consideraremos aqui o referencial, linha reta que une o observador à fonte, orientado sempre do observador para a fonte. Então, nesse caso, apontando para a esquerda. Portanto, sentido positivo é para cá, certo? Notem que a fonte está se movimentando para a direita. Logo, a velocidade da fonte é um valor negativo, porque é contrário ao sentido do referencial. Já o observador, lá que está dentro do outro trem, se move para a esquerda, no mesmo sentido do referencial. Portanto, aqui a velocidade do observador é um valor positivo, certo? Então, nós teríamos o seguinte, a frequência percebida pelo observador será igual à frequência emitida pela fonte, que multiplica a velocidade do som mais a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som menos a velocidade da fonte. Pronto, definidos aí os sinais, nós já podemos fazer as substituições. Com isso, nós teremos que a frequência detectada pelo observador lá naquele outro trem será igual a 500, que multiplica a velocidade do som 330, mais a velocidade do observador. A velocidade da pessoa é a mesma velocidade do trem. O trem está se movendo a 15 metros por segundo. Então, qual é a velocidade do observador? É também 15 metros por segundo. Então, 15 dividido por velocidade do som, que é 330, menos a velocidade do trem, que é fonte, que no caso aqui é 30. Com isso, nós encontramos que a frequência percebida pelo observador é igual a 500, que multiplica
330 mais 15, 345, dividido por 300, ok? Dá para a gente fazer uma simplificação aqui, né? Esses dois zeros saem com esses dois zeros, sobra para a gente aqui que a frequência do observador é igual a 5 vezes 345 dividido por 3. Bom, notem que dá para simplificar um pouco mais, né? Porque 345 divide por 3. Fazendo essa conta aí, nós teremos que F percebido pelo observador será igual a 5 que multiplica 5, certo? 115 é a divisão de 345 por 3. Então, com isso, nós temos que a frequência percebida pelo observador é igual a 575 Hz. Lógico, né? Como a gente já esperava, é uma frequência maior que a emitida pela fonte, visto que há aproximação entre o observador e fonte, ok? Finalizamos aí o item E. Eu não vou resolver o item F porque é a mesma coisa, né? Só que agora tem afastamento, tá? Então, no sentido em que há afastamento, é só definir lá as direções do movimento e os sinais que vocês conseguem resolver. Fica aí como atividade para vocês, tá bom?